Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. E sim, o Salmo 8 cantado hoje nos remete à contemplação da grandeza de Deus. No versículo 1 está: contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para que dele assim vos lembrardes. E tal questionamento, mentalidade, é de humildade e pequenez. Quem somos nós comparados a tudo que Deus é? Nós somos pequenos, frágeis, limitados na nossa dimensão, mas mesmo assim, o Deus que rege todas as coisas se preocupa com nossas vidas. Na liturgia de hoje, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Bendito seja o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. E podemos entender que a Santíssima Trindade é a melhor comunidade, pois ali há plena comunhão, entrega e doação. E nessa relação, que possamos também entender os aspectos daquilo que nos une a Deus. Na primeira leitura de hoje, em Provérbios, capítulo 8, dos versículos 22 ao 31, logo no início está assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes da origem da terra. E nesse sentido aqui traz uma dimensão de memórias. E a revelação bíblica apresenta como algo bem profundo. Existe o inconsciente divino anterior ao tempo, uma sabedoria que precede o mundo e que habita no mais íntimo de nosso ser. Essa sabedoria, pela tradição cristã, é o Verbo, o Logos, o Cristo eterno, conforme está em João 1, versículo 1 ao 3. E com isso, apresenta uma origem da estrutura humana, o chamado silencioso que ressoa em todo desejo de sentido, de plenitude e de eternidade. E no versículo 24 está assim: Fui gerada, não criada, e com isso carrega o mistério da eternidade relacional, não de um ser solitário, mas de um Deus que gera e ama eternamente. Aqui entra a teologia trinitária. O Filho é eternamente gerado do Pai, como a sabedoria que contempla a participação da criação. E vejamos que todo ser humano é marcado por uma origem que ele não controla, mas da qual ele participa. Somos todos gerados no corpo, na alma, na história, por uma fonte anterior a nós. E o versículo 30 é interessante, pois está assim: brincava todo o tempo diante dele. A criação não é apenas ordem e cálculo, é também jogo, arte, liberdade, alegria do espírito, onde o desejo humano se estrutura em toda essa relação. E que possamos ter nossas vidas simplesmente guiadas pela sabedoria do Pai. O Espírito Santo também que nos converte para que tenhamos esperança. E tal esperança, conforme na segunda leitura de hoje, em Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, fala exatamente da esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O ser humano carrega feridas inconscientes, traumas de abandono, desejos não realizados, angústias que emergem sem causa visível.
Mas a palavra de hoje proclama uma verdade radical. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, ou seja, a inquietação humana encontra repouso apenas quando tocada pela graça. E tal paz não se trata de ausência de conflitos, mas de uma paz que nasce da reconciliação profunda entre criatura e Criador. Agostinho, né, o Santo Agostinho, diria: Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. E essa paz é fruto da justificação pela fé, um ato gratuito de Deus que nos devolve nossa identidade de filhos. E quando menciona aqui a questão da tribulação, onde produz a perseverança, a virtude provada, e a virtude provada, a esperança. Ou seja, o sofrimento é algo inevitável, mas podemos dar sentido a tudo aquilo que nós estamos passando. E a esperança não decepciona. Chegarmos ao ponto de uma esperança viva que foi forjada pela resistência, verdadeiramente entenderemos do que se trata o nosso relacionamento com Deus. Não é simplesmente algo ao qual Deus não quer a nossa vontade, deve surgir a partir de nós para que tenhamos vida e vida em abundância. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 16, dos versículos 12 ao 15, nós temos exatamente uma conversa de Jesus com seus discípulos. E vejamos, tendo ainda muitas coisas a dizer-vos, não, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E é interessante que, ao mencionar não são capazes de compreender agora, entra até mesmo o apontamento de uma fé mais elaborada, consolidada com os elementos daquilo que nós cremos. E a partir de tudo isso, algo novo surgirá, exatamente pelo próprio caminho ao qual nós estamos percorrendo. Muitas vezes as pessoas querem se preparar de várias formas, mas aqui nós temos um movimento do Espírito. E desse movimento do Espírito, sabendo da nossa condição humana, muitas vezes precisamos ser revelados aos poucos, como quem tira curativos de feridas profundas. O inconsciente guarda dores, desejos, traumas, e a escuta analítica, ou seja, analisando o que está sendo dito, permite que a verdade emerja no tempo em que o sujeito suporta ouvi-la. E com isso, onde Jesus diz: Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora, não se trata de um descaso, de um distanciamento com os discípulos. Se trata exatamente ainda no caminho de educação, de reformulação do pensamento. E com isso percebemos que a revelação de Deus não é uma avalanche de ideias, mas um processo de amor conduzido pelo Pai, revelado no Filho e interpretado no Espírito. O Espírito Santo é intérprete divino, aquele que traduz o mistério de Cristo ao coração humano. Assim, nesse sentido, o sujeito vai reconstruindo a narrativa de sua vida no caminho da fé. É o Espírito quem nos revela a narrativa divina que Deus envolve. Não se trata aqui de fechar a nossa mente para a ideia de Deus, mas que se trata que possamos ter uma fé alicerçada e de uma experiência que faça sentido no mundo ao qual nós estamos vivendo. Santíssima Trindade, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.